A todos os irmãos. Nós queremos dar continuidade hoje ao estudo da primeira carta aos Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 18, será feita a leitura. Queremos agradecer a presença de todos. Para nós é uma grande alegria podermos, nesses momentos difíceis, podemos estar ocupados com a palavra do Senhor e aprendermos uns com os outros. Vamos orar então. Nosso Deus e Pai, queremos agradecer por mais esse momento do estudo. Sabemos que necessitamos todos os dias do alimento espiritual para fortalecer nossa vida espiritual, também para ter mais conhecimento da Tua palavra e também estar aplicando ela na nossa vida. Queremos então pedir a Tua bênção sobre esse estudo. Agradecemos por todos os irmãos disponíveis que em conjunto podemos estar estudando. Amém. 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 Penso que aqui nesse versículo 12, né, imediatamente anterior ao primeiro versículo lido, nós já temos o que seria, lá no início da igreja, um embrião de algo muito comum nos dias de hoje, que seriam denominações já naquela época, né, ali no meio dos coríntios, começavam a surgir grupos se ligando a nomes de pessoas, tendo como figura principal, como figura central, algumas pessoas. Certamente eram grandes servos de Deus, né? Paulo, Apolo, Cefas, e tinha aqui até mesmo menção ao próprio Cristo, ao próprio Senhor Jesus, mas o fato de serem figuras que deveriam ser admiradas, ou a fé, né, deveria ser imitada, não significa que eles deveriam ser colocados como no lugar central, né? Não deveriam ser colocados como aqueles que deveriam ser seguidos. Mas o fato é que era isso que estava acontecendo ali, né? E no versículo 13, o apóstolo ele faz uma pergunta: acaso Cristo está dividido? Isso já foi explicado na semana passada, né? Aqui o apóstolo se refere a esse corpo místico, né? Que está ligado à cabeça glorificada no céu. Nós temos isso mais detalhadamente no capítulo 12 dessa mesma carta, e também em Efésios capítulo 1, nos versículos 22 e 23, né? Creio que vale a pena fazer a leitura, Efésios capítulo 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo de seus pés, né? Debaixo dos pés de Cristo. No versículo 20, diz que ele foi ressuscitado e foi assentado nos lugares celestiais. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, nós vemos uma união, uma unidade, né, melhor dizendo, perfeita, uma unidade vital entre o corpo e o cabeça, e essa unidade ela não pode ser desfeita, ela não pode deixar de existir, né? Um corpo, ele sempre será o corpo ligado à cabeça, e isso não pode ser desfeito.
E com essa pergunta, Paulo, então, estava demonstrando isso, né? Acaso o Cristo está dividido, né? É óbvio que a resposta é não, e como isso nem sequer seria possível, então também não faria sentido ocorrer uma divisão prática, né? Se o corpo, se essa unidade ela é indissolúvel, tampouco na prática nós devemos deixar de observá-lo, né? Então, quando nós nos reunimos ao nome do Senhor, quando nós reconhecemos o lugar do Senhor Jesus no centro das nossas reuniões, nós estamos dando um testemunho prático dessa unidade que não pode ser dissolvida, dessa unidade que não pode deixar de existir, né? Essa unidade ela não pode deixar de existir, mas infelizmente ela pode deixar de ser evidenciada, né? Olhando hoje para o sistema que se transformou, o grande sistema que se transformou a cristandade, é difícil falar em unidade, é difícil observar algo que corresponda a essa unidade, né? Uma comparação entre o texto bíblico e a realidade nos mostra coisas totalmente diferentes, né? Mas através dessa pergunta o apóstolo então estava querendo mostrar para os coríntios que não cabia uma separação prática, uma divisão, né, no seio da Irmandade, já que o corpo ele era indivisível, né, já que a unidade do corpo era indissolúvel. E isso também serve muito para nós hoje. Nós temos hoje vivemos numa realidade diferente daquela época, né? Naquela época era a igreja, ela ainda na sua grande maioria, em todas as partes, ela ainda retratava bem essa unidade, mas aqui em Corinto já havia esse foco de divisão, e no nosso dia de hoje tem sido diferente, né? Hoje se retrata a divisão e cabe a nós nos separarmos desse modelo, né? Abandonarmos dia após dia esse modelo, zelarmos para que isso não aconteça conosco e, sim, evidenciarmos, termos esse compromisso de evidenciar essa unidade que existe, é indissolúvel, mas que deve ser visível através do nosso comportamento. Também pensar que quando Paulo recebe essas notícias dessa família, da família de Cloé, nós temos o versículo 11, esse comunicado, isso que eles deixaram claro o que estava acontecendo, Paulo se manifesta e escreve a eles, e também pensarmos que ele não aceita esse posto, não aceita essa manifestação de partidarismo. Isso também penso que se tem aqueles que se colocam acima do povo, que querem dominar o povo, como nós temos na terceira carta de João, o Diótrefes, eles também aceitam e fortalecem esse cargo, esse recebimento de honras, podemos assim dizer. Isso também é perigoso. Eles aceitam esse posto, esse lugar que somente é do Senhor Jesus. Eles não refutam isso, não combatem com a palavra e acabam se sentindo cômodo porque todos recorrem a ele. E aqui nós vemos um partidarismo, eu sou de Paulo, eu de Apolo, cada um escolheu o seu, quem seguir, por afinidade, enfim, por eloquência daqueles que falavam, mas estes não alimentaram isso. Nós temos que Paulo fala no capítulo 3, versículo
5, versículo 4 em diante, ele diz: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Serão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Ele, pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Não são ministros? Não são servos do Senhor? Foi o Senhor que deu. E muitas vezes a gente vê os problemas quando há esse partidarismo, as pessoas, de repente, talvez pelo tempo de conversão, tempo de caminhada, gostam desse título e acabam também não instruindo para que todos tenham um olhar voltado para aquele que é o centro e aquele que tem toda a autoridade, que é a pessoa do Senhor Jesus. Ainda nessa linha que o irmão apresentou agora, estava pensando nesses dois versículos, o 12 e o 13. O irmão comentou que existem pessoas que querem ter o domínio, ou algo nesse sentido. Eu estava pensando de uma outra forma, que nós também, cada um de nós é responsável. Aqui, quando me chama a atenção no versículo 13, quando ele fala, foi Paulo crucificado por vós? A resposta é não, claro que não. Mas, às vezes, nós podemos proceder como se isso fosse uma realidade, não considerando a Paulo agora, mas dentro da Irmandade. Isso fica mais evidente em denominações, como foi citado também, onde tudo vai para o pastor. O pastor define, manda, enfim, ele tem praticamente uma palavra assim, acima dos demais. Mas nós também corremos esse risco. Da forma que nós nos reunimos, não temos um cargo de pastor ou algo do tipo, mas naturalmente alguns irmãos se destacam, isso não é problema, isso é bom. Porém, quando nós olhamos para um irmão nessa condição, como Paulo está colocando aqui, aí eu penso, será que minha vida não está sendo focada na opinião ou no que um determinado irmão fala? Então nós corremos esse risco de valer mais a palavra de um irmão, mesmo sendo um irmão maduro, espiritual, mas o perigo é de isso valer mais do que a palavra do Senhor. Então, cada um de nós precisa estar alerta e lembrar que sempre a palavra final é do Senhor. Boa noite, irmãos. Eu tenho no coração compartilhar um aspecto diferente aqui, que especialmente para os irmãos que já estão se reunindo em nome do Senhor, é uma coisa importante e especial. Aqui estão sendo mencionados 3 servos por meio de quem o Senhor tem operado suprido a sua igreja. Paulo, Pedro e Apolo. E no capítulo 3, versículo 22, esses 3 são repetidos, eles ocorrem novamente. Vou ler a partir do versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as coisas futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então ele está aqui chamando a atenção de que, na verdade, não se deve descartar o Paulo, nem o Cefas e nem o Apolo. Deve-se valorizar todos no mesmo valor. Tudo faz parte daquilo que Cristo deu para a sua igreja. E se a gente analisar um pouco melhor, a gente vai entender outras coisas também. Que o Paulo, ele diz no capítulo 4, versículo 15,
Ainda que tivesseis muitos preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois pelo Evangelho eu vos gerei em Cristo Jesus. Foi Paulo quem gerou os coríntios para o Evangelho. Ele foi o evangelista. E no capítulo 3, versículo 6, ele fala, eu plantei, Apolo regou. Então, na história dos coríntios, o Apolo foi o que regou, que deu nutrientes para que eles pudessem se consolidar como uma planta saudável. E o Apolo, nós lemos no livro de Atos, ele era poderoso nas Escrituras. Isso nos faz lembrar de um mestre que consolida na verdade. E o Pedro, nós sabemos que ele recebeu do Senhor o trabalho de apacentar as suas ovelhas. Ele fala na sua carta também, vós, para os anciãos que apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, não como dominadores do rebanho, mas como espontaneamente. Então, podemos destilar aqui que o Evangelho, o evangelista, o pastor que cuida das almas e o mestre que consolida na verdade. E a gente não pode abrir mão de nenhum deles. Não funciona essa visão de que a gente eu dou melhor para o Evangelho, eu me foco mais no Evangelho e deixo o resto de lado. E vice-versa. Então, é interessante que a provisão de Cristo é completa. Ele deu dons aos homens quando foi exaltado aos céus, na verdade. E nós não podemos, por conta própria, nos desenvolver, chegar ao homem perfeito, sem fazer uso, sem recorrer ao que esses dons influem e exercitam no meio do povo de Deus. Devemos colocar cada um no seu devido lugar, não sobreenfatizá-los, como fizeram os coríntios, mas também não descartá-los, porque isso não funcionaria da mesma forma. Isso nos dá uma visão também, uma dica boa para a gente, como a gente deve conduzir nossa caminhada cristã, como coletividade, como igreja. Não podemos desprezar nenhum desses pontos. O Evangelho, o cuidado das almas e a doutrina. Tudo é importante, tudo é nosso. É esse o pensamento. Só uma palavrinha ainda. Talvez eu não me expressei bem em algum momento, só para não deixar dúvida nenhuma. Concordo totalmente com o irmão Peter, não devemos desprezar ninguém. E até me referindo ao que eu falei, eu penso que até mesmo devemos ter sempre contato com irmãos mais maduros, experientes, e levar isso em muita consideração, só para evitar qualquer mal-entendido. Não devemos desprezar ninguém. A segunda pergunta que Paulo faz no versículo 13, foi Paulo crucificado por vós? Creio que essa pergunta atinge justamente o ponto central, o ponto crítico de toda essas divisões que haviam acontecido lá em Corinto e também as que acontecem hoje. Obviamente que o único que foi crucificado por nós, por todos os salvos, é o Senhor Jesus. O único que entregou a sua vida ali na cruz, o único que pagou o preço pelos nossos pecados, o único que foi desamparado por Deus, porque estava sendo julgado por causa do nosso pecado, porque estava carregando os nossos pecados, foi Cristo. O único perfeito, o único capaz de realizar essa obra foi Cristo.
o único que havia sido escolhido por Deus e que também se havia prontificado voluntária e espontaneamente, foi Cristo. E somente a obra desse único que foi aceita e ratificada e confirmada por Deus mediante a ressurreição. Se considerarmos tudo isso, poderíamos até ir muito mais longe com base nessa pergunta, quem foi crucificado por eles. Mas somente com esses breves pensamentos percebemos que o único que merece, que é digno de ser o ponto central, de ser quem dirige a Assembleia, quem é o ponto de atração, o único ao redor do qual devemos nos reunir, o único que tem total direito em estipular, em dar as ordens, é Cristo. Por quê? Porque ele foi crucificado. Nenhum ser humano foi crucificado nem por outro e muito menos pela igreja como um todo. E se fosse, também não teria valor nenhum. Então, pelo simples fato que foi Cristo, que foi crucificado, que pagou esse preço inestimável, incalculável, por isso que ele deve ser o ponto de atração, ele deve ser a pessoa ao redor da qual nós nos reunimos, e não ao redor de fulano, de ciclano ou de qualquer outro. Naquela época era Paulo, era Pedro, era Apolo. Hoje são muitos mais nomes. Todos esses nomes não têm valor nenhum quando se trata da reunião e da consideração pelo cabeça da igreja. E depois também a terceira pergunta, já se referindo a Paulo novamente: fostes vós batizados em nome de Paulo? O batismo sempre é feito com vistas a se tornar discípulo de alguém. Isso já era na antiguidade assim, e o batismo cristão é exatamente isso. Temos até essa instrução no final do Evangelho de Mateus. Só que ninguém foi batizado em nome de Paulo. E o próprio Paulo depois diz que ele batizou pouquíssimas pessoas. E a sua incumbência, a sua tarefa não era batizar, era evangelizar. Então, ninguém podia dizer que foi batizado em nome ou ao nome de Paulo, tornando-se assim discípulo de Paulo. Do mesmo modo, hoje, nenhum ser humano pode arrogar para si que alguém seja batizado em seu nome ou ao seu nome, tornando-se assim discípulo dessa pessoa. É algo sem cabimento. Então, se prestarmos atenção nessas perguntas, fica bastante claro a linha que o apóstolo quer mostrar aos coríntios e a nós, e o absurdo que é se reunir em torno de alguma pessoa, por mais excelente que seja, e sem dúvida que esses três que são mencionados no versículo 12 eram
ministros do Senhor Jesus, extremamente capacitados e tendo recebido um dom, eram de uma ajuda incalculável para os crentes. Mas ainda assim, eles não podiam e não deviam ser os líderes de um partido. E eles nem queriam isso. Na realidade, é o que parece aqui, nenhum deles sequer sabia disso, o que torna tudo mais absurdo ainda. No versículo 14, nós vemos Paulo, de certa forma, aliviado por não ter batizado a muitos ali. Isso é notável porque ele passou, nós já vimos isso, né, lá no primeiro estudo, ele passou 1 ano e meio ali em Corinto. Ele pregou, como ele mesmo disse, né, lançou a semente, foi o primeiro a pregar ali, e viu certamente os primeiros crentes ali se converterem. E mesmo assim ele não se ocupou com o batismo da maioria. Quanto a Crispo e Gaio, eu não saberia dizer, mas em relação a Estéfanas, que ele diz no versículo 16, né, que também batizou, nós vemos lá no final da carta, no capítulo 16, no versículo 15, se tratava de um dos primeiros que havia se convertido ali, né, ou talvez o primeiro, a família dele tenha sido a primeira família a se converter. 1 Coríntios 16, crentes ali, outros se ocuparam com esse trabalho, né? Aquele que fazia tudo, né? Ele se contentava em fazer apenas aquilo que era a função que o Senhor tinha dado a ele, né? Ele se contentava em plantar como também vemos de que Paulo ele não fazia questão de aparecer, de fazer todo o trabalho sozinho, né? Ele até mesmo aqui agradece o fato de não ter batizado a muitos e agora vê que isso tinha um valor também adicional pelo fato de que ninguém poderia acusá-lo, né? Ou dizer que muitos tinham sido batizados em seu nome. Creio também que talvez alguém possa imaginar alguém que está começando, talvez um irmão novo, uma irmã nova na fé, talvez ao ler o versículo 14, possa imaginar que Paulo não estaria dando valor para o batismo. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei. É claro que ele não está de maneira nenhuma desvalorizando o batismo, até porque é a segunda pergunta
aliás, a terceira pergunta do versículo 13, como já foi citado antes. Ele diz: ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Por que ele está citando o batismo? O nosso irmão Samuel já falou alguma coisa a respeito deste ponto, e podemos também pensar que o batismo ele também significa sepultamento. Ele está vinculado não à salvação, mas ele está vinculado com a pessoa do Senhor Jesus, com a pessoa e obra do Senhor Jesus, porque foi o Senhor Jesus quem morreu. Esta é a segunda pergunta que ele faz no versículo 13. A primeira é: está Cristo dividido? Segunda pergunta: foi Paulo crucificado por vós? Terceira pergunta: ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então, na carta aos Romanos, capítulo 6, ele dá uma explicação muito clara a respeito do batismo. Em Romanos, capítulo 6 e versículo 3, ele diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, esse batismo, ele é em Jesus Cristo. E esse batismo não foi na sua vida, não foi no seu testemunho, mas foi na sua morte. Como já foi mencionado, como mencionei no início, ela fala de sepultamento. Alguém que morre precisa ser sepultado. Então, fomos batizados em Jesus Cristo, na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, o que ele estava ensinando aqui para os irmãos de Roma é que aquele que está em Cristo, embora ele já tenha morrido com Cristo, mas ele está sobre a terra. E estando sobre a terra, ele então, identificado com o Senhor Jesus na sua morte, ele agora, como diz no versículo 4, como Cristo, na segunda metade, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, ele não diz que estamos ressuscitados. Não é essa aqui a ideia, embora seja em outro lugar, no sentido espiritual. Mas Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim, estamos nós ressuscitados? Não, não é isso. Assim, andemos nós também em novidade de vida. Então, pelo batismo, aquele que está sendo batizado está manifestando que ele morreu com Cristo para o mundo e que agora a vida dele, que pertence ao Senhor Jesus Cristo, ele vai viver em novidade de vida. Então, aqui, por isso é tão importante ele, então, fazer esta terceira pergunta, quando ele diz: ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então, o batismo não salva, mas ele tem a sua devida importância em relação à vida aqui na Terra. Então, creio que era uma das coisas que Paulo queria fazê-los compreender, que o Senhor Jesus não estava dividido, não foi Paulo que foi crucificado por eles,
e sim o Senhor Jesus. E também não foi em nome de Paulo que eles haviam sido batizados. Então, o apóstolo Paulo traz isso, então, em mente deles também, para que eles pudessem entender o grande erro que eles estavam cometendo em fazer este partidarismo. Creio que o horário também já chegou ao fim, né? Mas apenas acho que é importante esclarecer o versículo 15. Paulo ele diz, né, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Isso pode também causar talvez alguma confusão, porque poderia alguém entender que ele associou o fato de não ter batizado muitos, ou a maioria, para que não fosse dito que foram batizados em nome dele. Mas ele não quis dizer aqui que se ele batizasse, ou aqueles que ele batizou, foram batizados em nome dele. Certamente, todos devem ser batizados em nome do Senhor Jesus, né? Ninguém, Paulo batizando muitos ou poucos, aqueles que foram batizados por Paulo, por qualquer outra pessoa, não foram batizados em nome daquele que os batizou, né? E sempre em nome do Senhor. Mas, diante do cenário ali em Corinto, diante do que estava sendo falado ali, né? Diante daquelas divisões todas, alguém poderia se aproveitar e dizer, foi Paulo que te batizou, então você foi batizado em nome de Paulo. Mas isso seria uma acusação infundada, né? O próprio Paulo ele descarta isso, porque ninguém seria batizado em nome dele, e sim, sempre em nome do Senhor. E daí nós concluímos que não existe o ministério de batizar, como ele está fazendo menção aqui. Temos o de evangelizar, o Paulo plantou, o outro regou. Temos o cuidado das almas, temos vários ministérios na palavra de Deus, mas eu desconheço o ministério de batizar. Tanto é que o batismo não está em foco com a pessoa que batiza, mas sim a decisão da pessoa a ser batizada em se alinhar com o Senhor Jesus, o rejeitado, que o mundo rejeitou. Então, a pessoa que está batizando, ela na verdade faz um papel que não é evidência, não está. Alguém tem que fazer, mas não é por isso que o nome da pessoa que batiza voga muita coisa. Claro que tem que ser irmão de bom testemunho, mas como o irmão Michael disse, por causa da condição de Coríntios. Os coríntios eles eram gregos. E por causa da história deles, eles gostavam de se arrogar em sabedoria humana, em parâmetros humanos. E essa situação não é pertinente à casa de Deus, à igreja de Deus. Nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos por tua palavra e pela lição que pudemos aprender nessa noite. Somos agradecidos que, embora o teu povo, a tua igreja, seja feita de homens, composta por homens, o que voga ali não é o aspecto humano. Não é a sabedoria humana, não é a glória humana, não é a figura de um irmão de outro, mas é tudo o que diz respeito a Cristo e sua cruz. É a comunhão que vivemos ali, é a comunhão do Filho de Deus, do Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa realidade nós queremos não perder de vista, nós queremos fitá-la bem e andar conforme essas verdades que nós temos descritas aqui e que pudemos contemplar nessa noite. Ajuda-nos a assimilar esses aspectos, ajuda-nos a pô-los em prática. Queremos te agradecer por esses momentos preciosos que passamos em tua presença. Amém. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, na tua presença nós continuamos e queremos agradecer-te mais uma vez pelo Senhor Jesus, porque foi Ele quem proporcionou para nós este momento, ó nosso Deus, em que nós pudéssemos primeiro estarmos diante de Ti sem má consciência de coisa alguma e de inteira certeza de fé. Porque o Senhor Jesus consagrou para nós um novo e vivo caminho, pelo qual agora nos chegamos perante Ti na inteira confiança de que somos
perfeitamente aceitos na tua presença pelos méritos do Senhor Jesus. Queremos também agradecer-te, nosso Deus, pela comunhão que temos com todos os irmãos, a qual nós podemos desfrutar e gozar com alegria, nosso Deus, desta bênção, pela qual também tu manifesta nesta comunhão os dons que tu tem dado para a tua igreja, para que assim ela possa ser edificada em toda a tua verdade. Queremos agradecer-te por este privilégio que tu tem nos concedido. Queremos confessar-te os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas negligências, e pedimos ao nosso Deus que tu nos ajude para que possamos a cada dia estarmos mais parecidos com o Senhor Jesus, mais semelhantes a Ele, por estarmos colocando em prática todos os ensinamentos que tu tem deixado na tua palavra, para que nós possamos, aqui neste mundo, vivermos segundo os princípios do teu reino, segundo os teus princípios, porque somos cidadãos dos céus. Não somos mais deste mundo, não somos mais desta terra. Esperamos aquele momento em que o Senhor Jesus há de voltar para nos buscar, para estarmos com Ele para todo sempre. Queremos pedir a tua bênção sobre todo o teu povo, nas suas necessidades, dificuldades, as suas enfermidades. Lembrando de cada um daqueles irmãos que tem sido alvo de oração diante de ti, nossa irmã Paula, também nossa irmã lá da Argentina, a esposa do nosso irmão Jorge, pedimos a tua bênção, a tua misericórdia sobre ela. Os irmãos que estão com Covid, pedimos a tua bênção, nosso irmão Peter também, ó nosso Deus, com a necessidade física de ser restaurado o seu braço, pedimos a tua bênção e a tua misericórdia sobre todas as necessidades do nosso irmão, a sua família, enfim, ó nosso Deus. Pedimos por todo o teu povo, por todos que têm de uma forma ou de outra sofrido com diversas dificuldades. Pedimos a tua bênção, sabendo que tu estás conosco para nos auxiliar, para nos ajudar e para nos conduzir e para nos manter. Queremos agradecer-te que, diante de todas essas dificuldades que temos vivido, tu tem nos mantido e tem nos conduzido segundo os milhões da tua misericórdia, segundo o teu amor. Queremos nos encomendar nas tuas mãos, agora com o estudo da tua palavra, para que nós possamos verdadeiramente guardá-la em nossos corações, para que nós saibamos, ó nosso Deus, te colocar em primeiro lugar nas nossas vidas, não ser isto somente por palavras, mas por ações, que possamos, nos detalhes da nossa vida, sempre lembrarmos primeiro de ti. Por isso, assim, nós queremos por tudo te agradecer e nos entregar nas tuas mãos com ações de graças ao nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.